Vamos agora à cozinha porque temos lá um momento de nutrição da responsabilidade da Tropigália. Massas gourmet, não é? Exato. Falemos sobre elas. Portanto, temos aqui dois tipos de massa, não é verdade? Portanto, a massa é um alimento muito versátil e que aqui em Moçambique esquecem-se muitas vezes de usá-lo, preferindo a chima e o arroz. Mas podemos usá-lo porque elas têm diferentes formas, não é? E se formos verificar aqui atrás, portanto, se tiverem um pacote de massa em casa, podem ir pescá-lo e podem verificar que a massa é um alimento predominantemente rico em hidratos de carbono. O que é que são os hidratos de carbono? É um macronutriente que nos fornece essencialmente energia, ok? Exato. Portanto, deve ser consumido diariamente para que nós tenhamos energia para as nossas atividades profissionais. Falo aqui no alimento também muito forte, num cereal que muitos gostam de consumir sempre, que é a chima. Qual é a diferença em relação à caloria que a gente encontra nestas massas e também na farinha de milho? A chima, neste caso, sim, o que a gente gosta de consumir. Exato. Portanto, a massa é feita de farinha de trigo, não é verdade? Portanto, para quem tem alguma intolerância ao glúten, portanto, deve consumir mais a chima, porque é feita através do milho, ok? Só que em termos de absorção pelo nosso organismo, o milho vai ter uma absorção mais rápida, portanto, para quem quer perder peso, não é uma boa escolha, é preferível consumir a massa. Ótimo. Ok. E pode-nos falar dos benefícios de consumo das massas? Portanto, os benefícios, além da energia que ela nos dá, não é? Portanto, o nosso cérebro funciona através da glicose, que é fornecida através dos hidratos de carbono que estão presentes na massa, no arroz, não é? Na chima e todos esses, portanto, a batata, não é? Todas as fontes de hidratos de carbono. Portanto, os benefícios essencialmente é nos dar energia para as nossas atividades do dia a dia. Claro que depois, dependendo do tipo de atividade profissional da pessoa, se é uma criança, se é uma pessoa idosa, as quantidades vão variar. Não é Exato. verdade? Eu já queria saber em relação às quantidades de consumo, como é que poderão ser feitas? Portanto, as quantidades, se for alguém que faça muita atividade física durante o dia, ela deve ingerir pelo menos deve incluir hidratos de carbono em 3 principais refeições. Exato. Sendo que ao almoço e ao jantar poderia incluir a massa, numa quantidade apreciável, portanto metade do prato, mais ou menos. Ótimo. Em relação ao valor calórico que estas massas têm? Portanto, em relação ao valor calórico, para quem não perceber dessa matéria, Já encontra pode perfeitamente ir ao pacote. Na informação nutricional, e verificar. já tem lá tudo. Portanto, por 100 gramas, se a pessoa tiver um pacote agora de massa em casa, pode verificar aqui na energia que ela apresenta 344 quilocalorias. Exato, podemos virar. Podemos virar, exatamente. Portanto, normalmente é a primeira informação que vem sob a forma de energia e em quilojoules ou quilocalorias. Portanto, tem 344 calorias por 100 gramas, que equivale mais ou menos a 10 colheres de sopa. Portanto, esta seria a quantidade recomendada, por exemplo, para alguém que vai ao ginásio todos os dias para incluir à hora do almoço, ok? E também à hora do jantar. Exato. Mesmo na reta final da nossa conversa, o que é que apraz em falar mais em relação a estas massas? Portanto, em relação às massas, costuma ser um inimigo de quem quer perder peso, não é verdade? Por causa dos tais hidratos de carbono que ela fornece. Portanto, para quem quer perder peso, realmente deve ter alguma atenção à quantidade que come. Portanto, deve incluir ao almoço, mas deve excluir fontes de hidratos de carbono como a massa à hora do jantar, para que consiga efetivamente perder peso. Também para uma pessoa que seja diabética, também tem que ter uma atenção extra, porque os diabéticos têm que controlar o nível de glicose do sangue, não é? E este tipo de massa é aconselhável que exagerar no consumo. Portanto, todas as pessoas devem incluir algum tipo de hidrato como a massa na sua alimentação, mas não exagerar na quantidade. E ter atenção à forma como se confecciona também este tipo de massa, portanto, controlando o azeite, o sal, não é? Para que consigam fazer uma refeição mais equilibrada. Tropigália,